Bom dia a todos. Eu queria apresentar o Fábio Magalhães, que não precisa de apresentação, mas enfim. O Fábio foi diretor da Pinacoteca do Estado, foi curador-chefe do Museu de Arte de São Paulo, do MASP, diretor do Memorial da América Latina e atual diretor do Museu de Sorocaba. E ex-presidente do Conselho da Fundação Padre Anchieta. O Fábio fez a curadoria recente de uma exposição do Sérgio Ferro, um grande pintor dos anos 60, 70 no Brasil, e eu convido a todos, se vocês puderem ver, ou pela internet, que o Sérgio foi um pintor de fato injustiçado por ter sido exilado na França nos anos 70 e ficando um pouco esquecido, mas é um dos grandes especialistas na obra do Michelangelo. Escreveu um livro belíssimo sobre Michelangelo, um livro que hoje ainda é referência para todos os estudantes de arte, não? Um livro tão importante que eu diria quanto o livro do Salvini para explicar o que foi a pintura e a escultura do Michelangelo. E o Fábio fez a curadoria dessa exposição recentemente. Bom, eu queria primeiro só apresentar a exposição. A exposição foi concebida com o nome Huis Clos, que é um nome de uma peça do Sartre, escrita nos anos 40, bem no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. E nessa peça, chamada Huis Clos, que no Brasil chamou Entre Quatro Paredes, três personagens disputam um ao outro numa fúria violenta, assim como se estivessem no inferno. E de fato eles estão no inferno. A representação do quarto onde eles estão confinados é o próprio inferno. Tem um escritor que gostaria de ter feito um gesto heróico, mas nunca fez, é um covarde, o Garçom. Tem a Inês, né, que é uma funcionária dos Correios, e tem uma representante da alta burguesia francesa que matou o bebê que ela teve com o amante. Então eles são confinados no inferno sem saber que estão no inferno. A funcionária do Correios disputa a burguesa com o escritor e acaba ameaçando ela de morte, e ela fala: você não tem consciência que nós todos já estamos mortos, nós estamos no inferno? E isso me faz lembrar a peça do Fausto, do Christopher Marlowe, quando o Fausto invoca a figura do demônio, o demônio desce à terra. Ele pergunta para ele: onde você está? Ele fala: onde você pensa que eu estou? Fala: você não pode ser Mefistófeles, você está no inferno. Ele fala: e você pensa que você está onde? Então, assim, a representação do inferno, depois do existencialismo, passa a ser a própria existência depois de duas guerras mundiais, ou seja, onde vocês pensam que estão confinados. Esse trabalho que tem aqui em cima é um trabalho do Miguel, um díptico do Miguel chamado Díptico do Inferno, e é baseado numa pintura de um pintor flamengo do século XVI chamado Martin de Vos. O Martin de Vos, ele era católico, depois se converteu ao calvinismo, e quando o calvinismo começou a perseguir o catolicismo e destruir os ícones da Igreja Católica, ele se converteu novamente ao catolicismo. E qual a característica principal desse trabalho? Em relação aos trabalhos do juízo final que foram feitos por Giotto ou Franz Érico, é que no trabalho do Martin de Vos, a separação entre céu e inferno já não existe mais. Não tem fronteira entre céu e inferno, como tem em Giotto, como tem em Franz Érico. Aqui o território é um território indiferenciado. O inferno é aquilo que você quer ver. Então, o que Martin de Vos faz, com uma modernidade incrível, né, há 5 séculos atrás, é mostrar, antes do Sartre, que o julgamento final é o julgamento que você faz a seu respeito todos os dias. Ou seja, você não vai precisar aguardar um juízo final. Não existe juiz mais implacável do que você mesmo. Então, assim, para você se salvar do inferno, você tem que ter compaixão pelo semelhante, né? É isso que te salva desse inferno. E é isso que o Miguel faz ao eleger como personagem das fotografias dele, que são pinturas de fato, né? Personagens marginais, proscritos e toda a sorte de pessoas que foram esquecidas pela sociedade. O Iberê, de certo modo, faz isso também, só que de uma outra maneira, né? Quer dizer, quando você vê
esse trabalho aqui, que foi o trabalho que deu ao Iberê Camargo o prêmio de melhor pintor na Bienal de 1961, você vê carretéis em movimento já se transformando em abstração. Essas figuras geométricas são os antigos carretéis do Iberê, que são transformados e que vão virar, no final da vida, figuras humanas. Então, naquele trabalho, aqueles dois trabalhos que estão lá no fundo, um é um índio em estado alterado, fotografado pelo Miguel, com um cachorro vadio da tribo, deitado, e à direita um quadro do Iberê de 71, que são separados por 50 anos esses trabalhos. E tem um aspecto fenomenológico nesse trabalho que é impressionante. A cabeça do índio está iluminada e corresponderia àquele quadrado mais claro em cima. Embaixo você vê a figura do umbigo do índio num triângulo. E no triângulo à direita você vê as pernas do cachorro. Isso eu fiquei impressionado quando montei esse trabalho. E, obviamente, não tinha a intenção de ver nesse trabalho o trabalho do Iberê refletido no Miguel. Mas, de fato, o que existe é uma correspondência muito grande entre o Miguel e o Iberê, e não só entre Miguel e Iberê, mas com o Guild, que é o grande trágico da pintura, da arte brasileira. O Guild foi uma referência muito importante, tanto para o Iberê quanto para o Miguel, né? No sentido que o Iberê é de fato trágico. O Brasil talvez nunca consiga entender essa dimensão trágica, tanto da pintura quanto da fotografia do Miguel, e ele não gosta de ser chamado de fotógrafo, porque de fato ele é pintor, e bom pintor, como vocês vão ver lá em cima. Eles são devedores de uma tradição desse trágico na modernidade. O Guild tem um passado muito próximo do Iberê, do Miguel, desculpe. O Miguel foi criado fora do Brasil, ele nasceu em Las Palmas, não nasceu no Brasil, e por conta da função diplomática do pai, ele mudou de várias cidades, passou por várias cidades, entre as quais Berna, onde fez a primeira exposição, e foi o lugar da primeira exposição do Miguel Rio Branco também. Então tem umas coincidências muito grandes entre a vida do Iberê, a vida do Miguel e a vida do Guild, que é o grande trágico. E por que eu falo trágico? Né? Porque a tragédia é bem diferente do drama, e no Brasil a gente entende muito bem a linguagem do melodrama. Né? Você entende uma novela, mas você não consegue entender a dimensão de uma tragédia grega, né? E a tragédia está na tua cara e você não consegue enxergar. Então acho que é isso que os três fazem, tentar fazer com que as pessoas enfrentem a visão dessa tragédia, né? que foi o caso do Iberê, e não estou falando especificamente da tragédia pessoal dele, ele que matou um homem em 1980, em dezembro, ficou preso um mês e foi solto porque foi considerado legítima defesa. Isso marcou profundamente o Iberê, a ponto de, no final da vida, ele fazer uma série como As Idiotas, onde ele faz uma profunda reflexão sobre o que é a sociedade brasileira, transformando as pessoas não em estereótipos, mas falando que no Brasil as pessoas estão à deriva, ficam à deriva como no inferno do Martin de Vos, né? Então, é só para explicar o título da exposição e por que essa visão infernal que tem tanto na tela do Iberê quanto nas fotografias do Miguel. Vou passar a palavra para o Fábio para ele falar um pouquinho sobre essa questão da tragédia na história da arte. O Fábio, que é um compêndio vivo da história da arte brasileira. Obrigado. Bom dia a todos, a todas. Obrigado pelo convite. E pelo trabalho extraordinário que está sendo feito na Casa Zanzupin. É importante incluir o Zanzupin nessa tragédia também, porque é um homem que tem que largar a sua terra, a sua família, o seu habitat e vir para o Brasil, porque o mundo lá tinha se fraccionado, né? Então ele incorpora essa tragédia, eu acho importante até de vocês verem isso. Primeiro eu quero cumprimentar o André e o Toninho pela curadoria, uma curadoria brilhante, inteligente, comovente, né? E que pega dois personagens tão importantes, né? O Iberê, uma figura que já se consolida na primeira metade do século XX, né?
e o Miguel do Rio Branco, que nasce quase que no final da primeira metade do século XX, né? E que vai acontecer, na verdade, nos anos 60. E, curiosamente, quer dizer, o Miguel, que se tornou mundialmente famoso pela sua fotografia, ele começa pintor, trabalha pintor, e volta para a pintura, e hoje incorpora a fotografia, e a fotografia ela tem uma linguagem, aliás, é muito típica da arte contemporânea, e essas fronteiras não são bem definidas, difíceis de defini-las, né? E ele constrói montagem. As fotos que estão aqui, você vê o caráter pictórico dela, o caráter importante, né? E Iberê é uma figura muito importante na formação da pintura brasileira, eu acho o grande pintor da pintura brasileira. E aí tem um caso, pelo menos que me comove muito, eu muito jovem ainda fui monitor da Bienal de São Paulo, de 1961. Portanto, naquela época, o monitor, que depois iria explicar sobre os visitantes da Bienal, ele participava da montagem da Bienal, da escolha, dos debates, etc. E o curador, que naquela época não chamava assim, era Mário Pedrosa, né? E essa exposição, em 1961, é importante porque a Lígia Clark expõe os seus bichos, um painel enorme com os seus bichos, né? Em uma sala com mais de 30 objetos da Lígia Clark, e ela vai ganhar o prêmio de escultura. Aquele ano foi uma polêmica enorme, porque a obra da Lígia Clark causou um transtorno no meio. Ela era uma novidade lúdica, extraordinária, né? Então foi uma bienal interessante. E tem uma sala especial Iberê Camargo. Iberê Camargo vai, como o Torinho falou, ganhar o grande prêmio com essa tela que está aqui, né? Então, esse convívio e essa minha observação pelo Iberê surge muito sob a influência do Mário Pedrosa. Mário explicando, Mário falando sobre a obra. E o Mário foi um dos primeiros críticos importantes a tratar a questão dos carretéis da obra dele, né? Então, esse é um momento bastante interessante. Curioso que esse trauma que o Toninho fala, que está presente nessa exposição, que tem uma força incrível, quer dizer, ela para mim, sempre esteve presente na obra Costumam dizer que na parte final ele fica mais dramático, mas essa questão, esse drama, esse inconforto com a existência, com o mundo, aparece no conjunto da obra dele. Talvez no início, das paisagens que estão aí em cima, né? Você não note isso, mas logo nos anos 60, no final dos anos 50, 60, quando ele começa a trabalhar os carretéis, e aí tem uma relação grande com Maria Leontina, que pode ser feita, mas uma abordagem diferente. A gente pode lembrar, por exemplo, também com Morandi, né? Que há uma relação com Morandi também, mas é engraçado que há uma preocupação com a ordem, e ele há uma preocupação com o vazio, né? No Iberê, nos carretéis. Outra aproximação importante, que aliás vai ser professor do Iberê Camargo, é o De Quirico, né? Ele, quando ganha a viagem, que era um prêmio importante no Brasil, no Salão, o premiado no Salão tinha uma viagem financiada para ir para a Europa. E ele vai trabalhar com vários artistas lá, entre eles o De Quirico, né? E o De Quirico vai criar uma influência na obra dele, justamente essa questão de um tempo outro, né? Uma outra maneira de mensurar o tempo, né? Um tempo estacionado, né? E um lugar, um vazio, uma falta de ar, uma atmosfera. Nós temos aqui no Museu de Arte Contemporânea um dos mais belos quadros do De Quirico, que, portanto, está de visitação, vocês podem ir ver. Ele vai trabalhar com o André Loti, e ele não gosta da ideia do André Loti, mas o André Loti também tem uma influência nele, que é a matéria, que é o saber fazer, a matéria do pintor. O pintor da cozinha, o pintor que tem uma cozinha, saber fazer. E isso é muito importante na obra do Iberê. O Iberê sempre se voltou para essa questão do saber fazer. Há uma matéria plástica aqui, que quando ela chega na superfície, ela tem toda uma construção interior, que ela vem vindo até chegar nessa superfície.
portanto, os efeitos extraordinários que ela tem, né? Então, esse saber fazer do Iberê é curioso, e quando ele ganha o prêmio nos anos 60, há um período em que no ambiente cultural, não só no Brasil, no mundo, né, ele renega o saber fazer. Vem a coisa do mundo dos anos 60, vem o mundo da publicidade, vem o mundo de uma outra construção de imagem, né, e a obra do Iberê fica, de certa maneira, um pouco afastada num período em que o Iberê não se dá atenção nos anos 60, muito grande a pintura de Iberê, embora ele, logo no início da década, ele ganhe o prêmio de melhor pintor, né? E os pintores começam, nos anos 60, quando se vem a pop art, surge uma frase pomposa que diz: a pintura morreu, né? Então é toda uma outra questão da objetividade, enfim. E é curioso também, ainda insistindo nessa influência de um artista que ele renega. Ele mesmo diz: eu não gostava da Anderlotti, mas ele reconhece a importância, né? Ele vai ter uma luta muito importante aqui no Brasil, porque o material pictórico era muito ruim e os custos por essa importação desse material eram inacessíveis. E ele faz um movimento muito grande e se reúne com autoridades do governo, etc., para melhorar a qualidade do material ser acessível aos artistas, tá? E fazem um salão famosíssimo, Salão Branco e Preto, né? E o Iberê está muito envolvido nesse caso, porque o Salão Branco e Preto, que até hoje se comenta sobre o salão, que aliás as obras são notáveis, né? É uma provocação contra o problema da pintura, do material pictórico. E aqui nós vamos ver, em ambos, né, tanto em Iberê quanto no Miguel do Rio Branco, a importância da cor, né? A cor como um elemento, e é uma cor sempre matizada, não é tanto uma cor pura, é uma cor trabalhada, são tonalidades, são superfícies, né? No caso do Iberê, essa superfície sempre espessa, né? Ou seja, a quantidade pictórica da pintura. Ele chega a fazer alguns trabalhos, e estou falando do Iberê cozinheiro, né? Porque é importante também isso, porque é o fazer. E nesse fazer a gente constrói esse drama que eu vou depois mencionar também mais tarde. Mas nesse fazer, o Iberê vai trabalhar com essa pintura espessa que dá essa carnalidade. Depois eu quero falar muito sobre a questão da carnalidade. E é interessante como o André e o Toninho reparam essa carnalidade na obra do Miguel do Rio Branco, né? Ou seja, os vermelhos de Miguel do Rio Branco, mas não só os vermelhos, a tessitura. E essa coisa, por exemplo, que tanto a fotografia tem, que tem uma pele, né? A pele da fotografia. Curioso de ver como essa exposição, ela reúne num diapasão dois artistas de gerações tão diferentes, né? E parece aqui que há uma sintonia perfeita, como dois instrumentistas tocando numa mesma orquestra, né? E se faz muitas referências do Guild na pintura, eu mencionei alguns, mas há um especialmente importante que a própria curadoria chama a atenção, que é Oswaldo Guild, né? E esse ele é importante tanto para o Miguel do Rio Branco como para o Iberê Camargo. O Iberê cita muito o Guild, inclusive nutriu uma amizade muito forte com o Guild, conviveu muito com o Guild, né? Que é outra maneira de trabalhar esse drama também, né? Como se fosse coisas simples do cotidiano, né? Imagens de um cotidiano, e você sente ali essa questão, a questão da tragédia, a questão de um mundo que oprime, enfim. Agora, recentemente, por coincidência, peguei se eu estiver falando demais, você me para, né? Mas uma coincidência que vale a pena vocês observarem. Agora, o Teatro Municipal vai fazer a peça Wozzeck, do Alan Berg, né? E saiu uma crítica agora na revista Concerto do Jorge Colli, que é outro crítico extraordinário, historiador fantástico, e ele falando sobre Wozzeck, eu lembrei da exposição.
Eu vou ler algumas palavras que ele fala assim. Depois vai ter essa discussão entre o representar e encarnar, né? Ele fala sobre o desespero, a humilhação, a miséria, o sofrimento, o abandono, o desprezo, né? Veja que são elementos que vão construindo uma situação, né? A dignidade destruída, a solidão radical, isso tudo está no texto do Jorge Coy falando sobre Wozzeck. Então, Wozzeck poderia estar aqui também nessa exposição, tem esse mesmo clima que o Toninho e o André reuniram. Não, aliás, reuniram obras extraordinárias nesse contexto, né? E o que nós vamos ver? Que é uma violência subterrânea, uma coisa que ela não é uma coisa que para se chocar. Você começa a descobrir um certo incômodo quando você olha essas obras, de que há algo interior, algo que ainda não está revelado, que pode surgir a qualquer momento, né? Então, essa questão do... O Wozzeck é uma ópera atonal, e que ela trata de um problema da Segunda Guerra. Ele mesmo foi um soldado de caserna, não foi um soldado de campo de batalha, mas ele sofre toda uma humilhação da estrutura da guerra. Aliás, é muito importante, há vários contextos de artistas que falam sobre a questão da guerra, né? E como ela vai repercutir na pintura moderna, é muito importante. E esses acontecimentos são derivados disso. De certa forma, eu sinto esse um contexto importante para o Iberê também. O Iberê emerge no mundo pós-guerra como artista. Já o Miguel do Rio Branco é outra problemática que o leva para isso, né? Você pode me interromper, também, por favor. Você falou do Wozzeck, do Allenberg, e tem um episódio na vida do Goethe que é muito importante e muito esquecido. O Goethe era rapazinho quando estava na Suíça e ele foi convocado para a guerra. E foi convocado para ficar na fronteira com a Áustria, com outro soldado. E do outro lado da fronteira, a poucos metros ali, tinham 2 soldados austríacos passando fome e frio. Tinham sido esquecidos pelo governo austríaco. Eles estavam do lado da Suíça e o Goethe e o companheiro dele pegaram parte da ração dele de chocolate, de roupas, de linha e agulha para eles consertarem as roupas, para o inimigo. Foram lá e entregaram para ele comida e roupa. Isso está muito presente na vida do Goethe. Eu fico até emocionado de falar isso, porque o Goethe tinha compaixão pelas pessoas. E essa exposição é uma exposição que une 2 artistas que falam exatamente disso. O que vai te salvar não é uma mão divina que vai te resgatar do inferno, é a compaixão. E o Goethe faz isso como soldado, e faz isso como opinião, faz isso como gravador. As gravadoras do Goethe foi um homem que ilustrou todas as obras do Dostoiévski, conhecia muito bem o que era miséria, tinha nascido num berço de ouro, foi criado na Suíça e tudo, mas tinha compaixão pelas pessoas. E o Miguel também, é descendente do Barão do Rio Branco, o pai dele, o ancestral dele é um homem que criou Itamaraty, enfim, é um homem que se compadeceu dessas pessoas e tem compaixão por essas pessoas. E esse sentimento do trágico, tanto no Goethe quanto no Iberê, quanto no Miguel, vem dessa compaixão. Sem essa compaixão não existe essa obra. Então, assim, ele faz uma obra que é ideologicamente comprometida, no sentido de defender o humilhado e o ofendido, mas sem fazer disso uma retórica ideológica, o que é muito diferente do que se faz hoje. Quer dizer, assim, não estou entendendo, claro, a época é outra, mas alguém que viveu uma situação de guerra, uma situação de miséria e não aprendeu nada com isso, sinceramente não faria uma pintura grandiosa como fez o Iberê ou como fez a gravura do Goethe, enfim, só para complementar a questão do Wozzeck, que era de fato um soldado que foi humilhado, ofendido, e que o Allenberg fez uma ópera sobre ele, e o Werner Herzog fez um filme sobre Wozzeck com Klaus Kinski, que vocês puderem assistir, tem cópias em DVD, eu recomendo profundamente esse filme. Não, exatamente isso, exato. Eu estou mencionando essas coisas por causa do título da exposição, do Wicklow, né?
E é inescapável, é um mundo contra o qual você não escapa dele. Quando você pergunta, é o próprio inferno, né? Então, essa questão é o seguinte, e isso é muito, sobretudo, mais relevante na parte final da obra do Iberê Camargo, né? Quando ele volta para residir em Porto Alegre, a obra final dele, e não é muito, que são uns 8 anos, mais ou menos 8, 10 anos, que ele tem essa frase do qual ele citou os idiotas, né? Aí é uma coisa inescapável, né? Você tem uma situação de dramaticidade, e ainda estão os cartéis, que é um motivo da vida dele, da obra do Iberê. O carretel é o motivo que une os diversos momentos dele. Eu não diria que é um artista que tem fases, ele tem mudanças que são decorrências de momentos anteriores, né? Não há grandes rupturas, a não ser quando ele pega os carretéis e vai para a abstração, mas você sente ainda, né, na abstração o carretel, etc. Né? Nesse final que as obras têm, tem uma pequenininha obra aqui do período final deles, pequena obra, aí não há esperança, esse que é o aspecto, né? E o Iclô é isso, não há esperança, né? E não há esperança é aquilo do Dante Alighieri, né? Quando você entrou aqui, deixe de fora toda a esperança, né? No fundo, quer dizer, o que ele está dizendo é que essa humilhação, esse drama, todas essas questões não estão em você ou estão em alguém, estão na própria existência. Ou seja, não há saída, você não é o outro. Muitas vezes eu tenho pena do outro, eu presinto um mal que não está em mim. No caso do Iberê, esse mal não está nem nele, esse mal está no mundo, está na existência, mais do que no mundo, ele está na própria existência, né? Então, o comovente dessas situações, que vocês vão ver algumas obras aí, primeiro é um lugar que não é definido. Esse o lugar das últimas obras, onde tem os personagens e as bicicletas, os ciclistas, enfim, os idiotas, né? Ele é um lugar que é indefinido. Há uma atmosfera, né, que é uma coisa que você não localiza bem a situação. Há umas bicicletas que não caminham, que não andam, que não vão a lugar nenhum. A bicicleta é um símbolo de... Enfim. E isso mostra que é a própria existência, que é o próprio mundo. E esse nome é perfeito, o Iclô. Não tem saída, você está dentro desse espaço. Você faz parte disso. Não é o outro. Nós, esse mal, digamos assim, ou essa perplexidade, esse desespero, esse abandono, nos contamina também, nós fazemos parte dele, né? Ou seja, ele nos inclui nesse mundo que isso eu sinto também na obra do Miguel do Rio Branco, né? Quer dizer, o Miguel não faz uma ilustração de um problema, ele não faz uma apologia de um problema. O caráter trágico que o Torinho chamou a atenção é exatamente esse. Ela acontece, ela existe, é inescapável, né? E nos envolve. Esse que é o problema maior. Ou seja, nós não somos meros espectadores, nós fazemos parte dessa coisa. Ele nos traga também, nos engole também. Então, essa questão que eu vejo muito forte, talvez o único pintor brasileiro que tem essa dramaticidade e essa forma de ver o mundo, é Iberê Camargo, né? Isso faz dele, no meu entender, um dos maiores artistas do nosso tempo, tá? Só para complementar o que o Fábio falou da última fase do Iberê, que são os 6 últimos anos, né, de 85 até 94, quando ele morre, essa fase ela é prenunciada por um trabalho que inicia o maior do Iberê, chamado Os Manequins da Rua da Praia. Quando o Iberê foi liberado no Rio de Janeiro, depois da tragédia, ele voltou a Porto Alegre e não saía quase. Ele saía para ir ao centro da cidade ou ir na Rua da Praia, que fica... E ele começou a observar aqueles manequins da Rua da Praia e ver naquela desumanidade dos manequins que imitam a humanidade uma certa paródia do que
poderia ser a existência se você não deixasse a tua atitude passiva te dominar. Ou seja, o que Iberê fala claramente quando ele pinta a série As Idiotas e no final a tela maior dele, que é a solidão, é exatamente isso. Se você não consegue enxergar o outro e você vive tua vida individualmente, como se fosse um manequim da rua da praia, você não vai mudar nada, né? O inferno vai continuar o mesmo, né? O Brasil continua assim porque você tem uma elite que é irresponsável, enfim, você tem também o homem comum, entre aspas, que não colabora muito no sentido de você não querer se educar. Então, o Iberê era muito crítico em relação a isso. É isso que diferencia o Iberê de uma pintura ideológica. O Pasolini falava isso há 50 anos atrás, em 75, ele fez um artigo falando sobre o homem comum, sobre o partido qualunquista, né? Em qualunque, em italiano, né? Qualquer um, enfim. Quando você elege o homem comum como parâmetro, o Pasolini, que era comunista, Partido Comunista, e era cristão, parece um paradoxo, mas é possível, falava que o homem comum é quase um criminoso, porque ele mata dentro dele e dentro dos outros aquilo que ele tem de excepcional. Isso dito por uma pessoa de extrema esquerda italiana que defendia o homem comum. Aí parece um paradoxo, mas é o que o Iberê fala. Quer dizer, enquanto você não conseguir se enxergar no outro e ver que aquele problema é seu também, é o teu problema, você vai continuar no inferno, né? Essa parte do díptico de Miguel Rio Branco, você vê umas ataduras aqui, e você tem uma dupla interpretação. Ou essas ataduras são uma lembrança remota de uma pessoa que estava presa no inferno e você conseguiu soltar essa pessoa, ou ela continua no inferno, né? Como o Marquinhos depois coloca aqui, né? E atrás da figura do demônio ali, segurando a mulher, você vê um olho que é o olho de Deus, ou seja, o olho de Deus também está no inferno. Todos estão no inferno. O que ele quer dizer assim, tudo é sagrado, todo o espaço é sagrado. Se você está no inferno e não percebe que também isso é sagrado, você não viu nada. Então o Brasil é mais ou menos isso. Ele faz uma representação do Brasil, como o Miguel faz uma representação dos miseráveis no mundo, sem fazer discurso ideológico, mais uma vez. Não tem uma retórica muito contemporânea que é de fazer disso um discurso político. Ele não faz um discurso político, ele mostra. Aí cabe a você complementar isso, né? Aqui na sala de jantar nós temos duas fotos de Miguel Rio Branco. Uma delas representa uma prostituta em Bilbao, chama Bilbao Four. E do lado de Bilbao Four dessa foto você tem uma foto de uma víbora rastejando com um dos melhores momentos bíblicos, né? Então ele faz uma associação entre a Lilith, que é a primeira mulher antes de Eva, né, que seria a própria encarnação do demônio, né, com a víbora do lado. E essas montagens que o Miguel faz são montagens cinematográficas. Por quê? Porque o Miguel, de fato, a origem dele como pintor é uma origem ligada ao cinema, né? Eu disse agora há pouco que essas pinturas que ele fez quando ele tinha 19 anos em Nova York foram referência também para outros fotógrafos americanos. Gordon Willis, por exemplo, era fotógrafo do Hal Ashby, num filme chamado The Landlord. E The Landlord trata exatamente da questão que o Miguel trata quando tinha 19 anos em Nova York, a questão dos despossuídos, das pessoas que moravam em favelas urbanas. E essas três telas que estão lá em cima representam essas favelas urbanas, que estão no filme do Hal Ashby. E o Gordon Willis, que ganhou o Oscar de fotografia por Poderoso Chefão e também por Manhattan, do Woody Allen, foi tremendamente influenciado por esse tipo de pintura que mostrava as cores da pobreza, da miséria na maior metrópole americana. Então, assim, o Miguel tinha essa sensibilidade para esses despossuídos, para essas pessoas que estão fora do circuito, desde os 19 anos. Está tudo lá na pintura dele. Por isso que a pintura do Miguel é indissociável da fotografia e da montagem cinematográfica, né? Se vocês lembram, no filme do Inharrito, Babel, que é um filme famoso, feito há 20 anos, o Inharrito convida o Miguel Rio Branco para registrar a parte japonesa do filme. E é uma das séries mais lindas do Miguel, essa série feita no Japão. É uma coisa que as pessoas pouco lembram, mas o Miguel teve um passado no cinema glorioso, né? E também fez muitos filmes.
fez filme com Jabor, fez filme com Inharrito, enfim, é uma pessoa que tem uma trajetória internacional, mas que nunca esqueceu desses despossuídos, né? Só para falar um pouco sobre essa questão de como essa luta é feita através do embate com as tintas, no caso do Iberê, ou com a fotografia, com a montagem cinematográfica, no caso do Miguel, mas algo que está em processo. Ele te convida a concluir essas associações que o Miguel faz ali na pele de Bilbao, né, e na outra da Vibra, e os trabalhos do Iberê no final da vida que vem desses manequins do parque, da Rua da Praia, e que desembocam naqueles ciclistas que o Fábio mencionou, do Parque da Redenção, em Porto Alegre, que parecem caminhar sem destino. Então, os carretéis, que são umas coisas móveis, que o Iberê via tanto na linha do trem, porque ele é de Restinga Seca, e o pai dele era ferroviário, então cansou de ver aqueles carretéis de fios da rede elétrica, assim como os carretéis de costura da mãe, com o qual ele brincava. Aquilo que era um brinquedo vai virando a figura geométrica nos anos 60, ali naquela passagem para a licitação, e no final da vida esses carretéis viram gente, né? Iam ser pessoas da série dos idiotas. Acho que podia começar uma conversa, talvez. Eu acho que a gente podia conversar um pouquinho com o público. Se alguém quiser fazer uma pergunta, por favor, fique à vontade. Eu queria fazer uma observação que o trabalho do Miguel, ele não fica preso a uma questão identitária, que é o que de fato hoje se discute o tempo todo. Mas se você pegar a série do Pelourinho, como por exemplo, entendeu? Ela ultrapassa e desdobra essa questão identitária e entra tudo aquilo que você havia dito. Esse trabalho especificamente, eu acho que ele tem uma situação que seduz bastante, porque são duas imagens espelhadas, como se o abstrato fosse o figurativo e o figurativo o abstrato. Também eu acho que isso a gente lida com a questão de tempo, né? Que a gente está lidando. Nós estamos aqui para isso, né? E um dos motivos que me levaram a pensar em fazer essa exposição foi justamente, e aí eu vou passar a palavra para vocês, conversar, procurar entender porque dois artistas dessa variedade, desse quilate, hoje, no meio da arte, não estou falando de arte, estou falando do meio de arte, não são valorizados como deveriam. Então, acho isso é uma questão, né, que a gente tem que entender qual é o nosso norte, porque as coisas caminham para lá ou para cá. É isso. Miguel vive isolado, vive em Araras, na Serra Fluminense, não é um homem que participa disso tudo, né? Ele participa ao longe, né? Ainda essa semana mesmo, o Miguel mandou uma fotografia que ele fez da lua em Araras, e parece uma coisa lírica, é bonito e tudo, mas tem uma profundidade aquele trabalho. E eu lembrei o Miguel da proximidade com o Calvi de Bergolo, que era um grande pintor italiano, que o Bardi chegou a fazer uma retrospectiva dele aqui nos anos 70 e que está um pouco esquecido. E tem casualmente o Calvi de Bergolo era um pintor de origem aristocrática, né? A irmã dele era Clara Correia da Itália, e mesmo assim ele não era um homem que participava daquele circuito. O circuito dele era outro, o circuito dele era o circuito artístico. O circuito artístico, de modo geral, é sempre um circuito marginal, né? As pessoas podem ou não fazer sucesso comercial, mas isso não altera a vida delas quando o artista é um grande artista. Eu acho que no caso do Miguel, assim, isso não alterou em nada a vida dele. O sucesso internacional do Miguel não altera em nada a vida dele. Ele continua isolado lá em Araras, podia estar participando do mercado, do circuito.
eles mantêm a distância disso. Eu acho que é isso que o Miguel, que o André de alguma maneira fala, né? Como você manter essa integridade fora da participação no circuito, que não é um circuito criado pelo artista, é um circuito criado pelo mercado. Então, as leis do mercado são uma, do artista é outro, né? Ele pode ou não participar disso, mas não significa que ele seja que ele esteja obrigado a assimilar a última onda que surgiu no mercado, né? Eles já faziam isso muito antes, né? Dessa arte ideológica ser feita hoje por motivos variados, né? E motivos justos, não são motivos injustos, né? O que o Iberê fala e o que o Miguel fala também são dessa exclusão social de pessoas que são condenadas de fato à ignorância, ao analfabetismo e tudo que decorre disso, né? Dessa falta de condições sociais. Então, o que o Miguel fala e que o Iberê fala também tem a ver com isso, né? Com a sobrevivência no inferno onde não tem saída de emergência, né? Não existe saída de emergência nesse inferno. É o ícluo mesmo, né? De fato. Agora, eu só queria explicar que nós convidamos o Miguel para a mesa, e o Miguel o André para a mesa, e o André não gosta muito de falar. Ele não é do tipo que gosta muito de falar, então eu até fiquei surpreso agora do André intervir, mas ele estava previsto para ele ficar com a gente, porque o André é parte importantíssima dessa exposição, foi ele que teve a ideia de reunir o Miguel com o Iberê, e eu achei acertadíssima essa ideia, né? Porque de fato não existe mais dois artistas mais próximos do que eles dois, né? Só faltou o Guilde aqui, mas o Guilde era mais conhecido como gravador, então ficaram os dois. Mas quem sabe numa próxima... Aliás, não falamos do Guilde gravador, do Iberê gravador, que é extraordinário, né? Gravador extraordinário. Só uma coisinha, Flávio. Essa exposição, aliás, está indo para Ribeirão Preto em agosto. Ela inaugura dia 2 de agosto lá. E quem sabe a gente pode colocar um Guilde lá. Vamos ver. Não, duas coisas aqui. O André citou o importante, tema que nós não abordamos aqui, que está latente nos dois pintores, que é a questão do erotismo, a questão da sensualidade, a questão do sexo, né? E quando ele lembrou do Pelourinho, a obra do Miguel do Rio Branco, lá em Maciel, no bairro de Maciel, ela tem uma força erótica, uma força... Não é? E isso está presente em Iberê. Há um texto do próprio Mário Pedrosa que fala sobre a questão totêmica dos cartéis, mas aborda a questão fálica, a questão etc. Né? E interessante e dramático, nos últimos personagens do Iberê Camargo, são personagens assexualizados, você não sabe se eles não têm sexo, né? Não são nem homem, nem mulher, nem tem uma tragédia pura, mas não tem esse elemento de erotismo que tem um pouco na obra dele. Essa carnalidade que eu falei também, né? Mas em Miguel de Rio Branco, sobretudo, né? É um erotismo úmido, é um erotismo que vem à superfície, né? E esse é um outro tema interessante para ser abordado também. A própria cor dessa reinterpretação da tela do Martin Defosse tem a ver com essa carnalidade, né? A mesma cor, se vocês observarem, do filme do Bertolucci, do Último Tango em Paris, que é uma cor uterina, né? A cor uterina, a cor do interior da mulher, né? Quer dizer, essa cor é uma cor muito sensual, no sentido de que a ideia da morte, a ideia da vida estão muito próximas ali, né? E o Bertolucci faz isso de maneira extraordinária quando ele elege para o começo do filme as telas do Francis Bacon, né? Que tem essa carnalidade. E a cor, como lembrou o Fábio, tem uma importância fundamental, né? Se esse vermelho, esses tons alaranjados são que caracterizam, né, as obras do Miguel nessa exposição, o azul arroxado é a cor que predomina nas últimas telas do Iberê, que é uma cor muito ligada à ideia da morte, né? Esse azul, que é um azul frio, a cor da própria morte, né? Uma cor fassbinderiana, né?
é uma cor ligada à ideia do etéreo, mas também à ideia da morte, né? Só para explicar um pouquinho essa questão da cor nos dois, né? O azul no final da vida do Iberê e o laranja e o vermelho nas celas do Miguel, né? Bom, se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, fique à vontade. Alguma pergunta, algum comentário? Queria agradecer a presença do Antônio também, do João. Essa exposição só não é possível pelo esforço conjunto da Galeria Almeida com a Casa Zalupin e com a Etel, que mantém a casa. Eu queria agradecer muito a presença do João Marcelo, do Antônio Almeida, que é um dos sócios, são sócios na galeria, pelo esforço também, não só de montar a exposição aqui, mas de levar a exposição para o interior de São Paulo, começando por Ribeirão Preto, quem sabe para outras cidades depois, né? É um projeto de expandir esse conhecimento para fora do eixo Rio São Paulo, né? Que é um esforço bem grande da galeria. Enfim, se querem fazer alguma pergunta, tem algum esclarecimento que a gente possa fazer, eventualmente? Alguma... Eu queria fazer uma pergunta para o Fábio. Eu prefiro falar sem. Curioso, porque a colocação que você colocou no fim é absolutamente legítima, né? Mas aqui na montagem da exposição, e mesmo antes dela, no período de organização, eu entendo que a obra dele traz uma leveza que evidentemente se contrapõe à obra dos outros artistas, dos outros dois artistas que estão participando da exposição. Como é que você vê isso? Olha, ele chega no Brasil e onde há outros imigrantes como ele e que vão fazer uma diferença muito grande. É um momento de grande transformação no Brasil, né? O Brasil se beneficiou no pós-guerra, na verdade, né? E nós não sofremos o desastre da guerra, nós, enfim, combatemos lá também na Segunda Guerra Mundial. Aliás, poucos sabem, o Brasil combateu também na Primeira Guerra Mundial, um número muito expressivo de combatentes, mas é simbólico, tivemos presente na Primeira Guerra Mundial também. Mas quando ele chega no Brasil, é um Brasil que está, há um otimismo no Brasil extraordinário nesse tempo, né? E eu era muito jovem nesse tempo, mas o Juscelino Kubitschek criou para nós uma ideia, que aliás não está nessa exposição, a ideia do progresso, de que tudo vai mudar. Aqui a tragédia é que não há mudança, não há saída, é o iglô, não há só ideia. Mas, enfim, nesse período, nós achávamos que nós íamos para o primeiro mundo rapidamente, nós íamos progredir, avançar. Então havia, veja que é logo depois, é consequência, não é bem no período. Mas, primeiro que ele é um homem exitoso, ele chega aqui, ele é um homem que ele tem êxito, inclusive empresarial, não é verdade? E é um homem marcante no mundo cultural da época. Então, ele é um homem bem-sucedido, eu diria assim, né? Por isso eu vejo tem um aspecto lúdico, principalmente no design dele, né? E um aspecto mais orgânico na arquitetura, né? De qualquer maneira, quer dizer, é um homem que marcou o seu tempo. Eu, quando moço, o ateliê era, entende? Quando se constrói em Brasília, o Zalupin está presente na questão do mobiliário de Brasília, né? Aliás, que bons tempos, incrível o que se fez em Brasília naquela época, né? Em relação ao que se faz hoje em dia. Mas tem outras pessoas que acompanham os Zalupin nesse período, também exitosas, também. É o caso, por exemplo, do Ernest Wolff, né? Que é outro personagem desse tempo. São personagens que vieram. O caso do Wolff, eu queria lembrar, o caso do Wolff é um caso extraordinário, porque ele é um homem que o pai dele percebe o crescimento e o antissemitismo crescente no nazismo, e ele vende as coisas dele, tinha fábrica em Stuttgart, e vem para a Argentina, né? Depois, no testamento do Wolff, o que ele faz? Ele doa para a sua cidade natal, Stuttgart, onde ele foi
banido de lá, né, a maior coleção de vidros do mundo, maior do que a coleção de vidros do Metropolitan de Nova York. Né? Então, isso, e não é o único. Visitando Berlim, eu vejo lá coleções incríveis de pessoas que fugiram e voltaram para a sua cidade natal. Quer dizer, é interessante, forte isso. Mas o Zhao Zupin é uma pessoa que está na história desse período, é uma figura importante. Né? Agora, eu acho que merece sim uma reflexão maior sobre, hoje em dia, sobre o design daquele momento. Aliás, eu queria fazer uma propaganda aqui do André, no meio da dele, lá na galeria. Agora está com duas exposições extraordinárias. Uma do Paulo Pasta, que é uma exposição absolutamente emocionante, imperdível, intimista, né? E a outra, uma coletiva organizada pela Lisete Lagnato, que é realmente comovente. Eu entrei, me incomodou um pouco, a obra que está exposta ali na frente, né? Mas depois que eu entrei, que eu vi toda a exposição, eu tive uma nova leitura dela quando eu saí, até falei com você, né? E a exposição é realmente uma exposição extraordinária também, então acho que vale a pena. Era isso. Só para complementar o caso do Zhao Zupin, o Zhao Zupin, de fato, teve uma vida muito difícil, como qualquer imigrante em qualquer país, né? E particularmente no caso dele, por ser judeu, mas ele teve um reconhecimento não só nacional, mas internacional, né? O Zhao Zupin, como vocês sabem, é o homem que construiu o shopping em Ibirapuera, fez tantos projetos, a casa do Nemirovski, que é um dos maiores colecionadores de arte de São Paulo. Enfim, projetos que hoje são referências para a arquitetura brasileira, apesar de serem feitos na época do modernismo, são projetos que ainda são referências, né? Como essa própria casa onde ele viveu e morreu, né? Se vocês observarem lá em cima, vocês veem, tem uma poltrona branca lá, que vocês vão ver no próprio filme do Kubrick, 2001, Odisseia no Espaço. Essa poltrona do Zhao Zupin aparece no aeroporto espacial do Kubrick. É provável que o Kubrick, como também era de família judia e conhecia alguns arquitetos e designers judeus, tenha conhecido o Zhao Zupin. Isso não posso falar, mas enfim. O que se suspeita é que essa poltrona, de fato, aparece em 2001, Odisseia no Espaço, no aeroporto. Então, se não foi uma própria poltrona do Zhao Zupin, foi uma inspiração muito grande para o cenógrafo do filme. Então é isso. O Zhao Zupin, hoje a gente tenta fazer com que ele seja também reconhecido como o grande arquiteto que ele é, e basta dar um giro pela casa que vocês observam a originalidade desse pensamento, né? E ele era um homem bem humorado. Tem dois desenhos lá em cima que vocês vão ver que o Zhao Zupin também tinha bastante humor, né? É um humor que talvez ele gostasse quando ele visse o Miguel, que também tem esse humor que as pessoas não percebem, né? O fato daquela fotografia com a prostituta em Bilbao, vestida com um casaco de pele, associado à Vibra, na sala de jantar do Zhao Zupin, eu acho que ele ia gostar dessa ideia e achar divertido também. Quer dizer, num ambiente familiar você ter uma prostituta. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer, João, falar alguma coisa? Não? Quer, Antônio, falar alguma coisa? Você falaram muito bem. Obrigado, então, pela presença de todos. E agradeço vocês terem deixado de tomar sol na rua para vir tomar palestra sobre o Iberê e o Miguel, mas espero que essa palestra tenha enriquecido um pouco o conhecimento desses dois grandes artistas brasileiros que injustamente ainda não são conhecidos lá fora como deveriam ser, como vários artistas brasileiros, o próprio Paulo Pasto, Volpe, enfim, artistas que são grandes artistas e que talvez num futuro breve eles tenham o reconhecimento que eles merecem.